Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Previdência Facilitada. Hoje nós vamos trazer um assunto que é a atividade rural indenizada, né? Quando que é necessário indenizar e por quê? Então, essa temática foi escolhida, digamos assim, devido a muitas perguntas que chegam até nós no seguinte sentido: por que para reconhecer o período rural, depois de outubro de 1991, eu preciso pagar? E eu preciso pagar para quem? Como é que é isso e por quê? Se o meu vizinho, um conhecido, reconheceu o rural e não pagou, por que essa diferença? Então é isso que nós vamos tentar esclarecer hoje. Então, se vocês gostarem, deixem seu like. Quem não for inscrito, se inscreva no canal. Podem deixar também nos comentários alguns assuntos que vocês queiram que a gente traga, que aos poucos nós vamos trazendo para vocês, certo? Então, olha só. A atividade rural, a gente já tem vídeos aqui no canal, vai aparecer um card aqui, então esclarecendo detalhes sobre o reconhecimento da atividade rural. Mais especificamente em relação a esse assunto, indenização. Por que tem que pagar? Então, veja bem, quando a gente fala em pagar, a gente já não está falando em pagar pro advogado, não é um valor que vai pro advogado, é um valor que o INSS cobra para reconhecer o período rural quando este período for posterior a outubro de 1991, ou seja, a partir de novembro de 1991. Então, se eu trabalhei na atividade rural, digamos assim, de 1989 a 1992, nesse exemplo, eu vou ter o quê? E mediante assim, mediante a hipótese, imaginando que eu tenha todos os documentos para comprovar que eu tenha toda essa parte ok, tá? Vamos imaginar, vamos partir desse pressuposto. Eu tenho os documentos, já tá tudo certo, e eu só preciso saber dessa questão do período de pagar ou não pagar. Então, nessa hipótese de 89 a 92, se eu tiver todos os documentos, se tiver tudo ok com a minha documentação, como é que vai ser? Vamos imaginar que dê tudo certo, que batam as bases de dados, que o INSS vá reconhecer. Vamos imaginar esse cenário, tá? Pra gente poder chegar ali nas contribuições. Então, imaginando esse cenário, o que vai acontecer? O INSS vai, hipoteticamente, reconhecer de 89, quando eu pedi, até outubro de 91, sem cobrar nada, tá? Como o meu período rural vai até 92, eu vou ter que indenizar. Então, a gente fala pagar, mas na verdade é uma indenização do período de novembro de 91 até, digamos, o final de 92, se for esse o meu período rural, o período que eu estive realmente trabalhando na condição de segurado especial. Vamos dizer que foi dezembro de 92. Então, do 11 de 1991 a 31 de 12 de 1992, nesse nosso exemplo, eu vou ter que indenizar. E por que dessa indenização? Essa alteração decorre do advento da Lei 8.213 de 1991. E a própria lei trouxe essa previsão no artigo 55, parágrafo 2º da Lei 8.213 de 91, e que essa lei esclareceu que o cômputo do tempo de serviço, tá, do segurado trabalhador rural, que a gente fala segurado especial, anterior à vigência, anteriormente a essa lei, digamos assim, é admitido para efeito de concessão de benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, independentemente do recolhimento das contribuições, exceto para fins de carência, ok? E para o período posterior, então a esta lei, isso é o que diz a lei, ou seja, a partir de novembro de 91, o aproveitamento, digamos assim, o cômputo dessas contribuições se condiciona ao recolhimento das contribuições previdenciárias correspondentes, tá? De acordo com o artigo 39, inciso 2 da Lei 8.213, e também existe uma súmula do Superior Tribunal de Justiça, que é a súmula 272. Então, veja bem, aqui nós estamos falando do segurado que vem e procura se aposentar como um trabalhador urbano, mas ele tem um período lá atrás que ele trabalhou na atividade rural. Depois ele assinou carteira e tem ali, ou pagou como contribuinte individual, enfim, são várias as situações, mas ele tinha um período rural. Então, como ele está trazendo, ele vai cair nessas regras aí. Então, se o período que ele quer reconhecer é todo ele antes de outubro de 91, tranquilo, não precisa indenizar, não precisa pagar o INSS nem nada. Mas se o período dele for posterior a outubro de 91, no que for posterior, ele teria sim que indenizar. Certo? Então, isso realmente decorre de uma alteração legislativa, do advento de uma nova legislação na época, e essa indenização se refere ou equivale a contribuições atrasadas, né? Equivale, por isso que a gente diz indenização, não propriamente com recolhimento de atrasados, que é uma outra situação. Aí isso fica para um outro vídeo, porque são outras hipóteses que é possível recolher atrasados, né? Então,
Mais ou menos era isso, espero que tenha ajudado a esclarecer as dúvidas nesse sentido. Se vocês gostaram? Deixem seu like, se inscrevam no canal e podem deixar aqui os comentários se surgir mais alguma dúvida, certo? Grande abraço, até a próxima!